Fala galera, no vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo e no final do vídeo eu também vou resolver um exercício aí para fixar o conteúdo, para ficar mais claro aí. Bom, esse é um assunto muito importante, né? Porque para resolver diversos tipos de exercícios, a gente tem que saber aplicar esses conceitos que eu vou explicar aqui para vocês. Então, é um assunto que vale a pena a gente entender bem e é um assunto bem tranquilo. Então, eu peço para você aí também que ainda não é inscrito, que se inscreva aí no nosso canal, deixe também o comentário aí, sua curtida no nosso vídeo, que eu vou postar vídeos aí semanalmente. Então, toda terça e sexta eu estou lançando um vídeo novo aqui no canal, então vocês se inscrevam aí para não perder nenhuma novidade. Tranquilo? Então vamos lá para a nossa aula. Bom, relações trigonométricas no triângulo retângulo. E para começar a nossa aula, primeiramente nós temos que saber o que compõe um triângulo retângulo. Então, qual é a sua composição? Bom, aí está na tela o triângulo retângulo. E o que é esse tipo de triângulo? É um triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Certinho? Bom, agora temos que saber o nome que a gente dá para os lados desse triângulo. Como que chama aqui, como que chama aqui, como que chama aqui. Primeiramente, vamos começar com o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o que está na frente do ângulo de 90 graus vai ser sempre a nossa hipotenusa. Então, a primeira coisa a fazer é identificar a hipotenusa. Achamos o 90 graus, o lado oposto é a hipotenusa. E os demais lados são os catetos, certo? Um cateto aqui e outro cateto aqui. Mas esses catetos têm nomes específicos de acordo com o ângulo que a gente estiver analisando. O ângulo que eu digo é ou esse ângulo aqui ou esse ângulo aqui, vai dar um nome específico para os catetos. Vamos fazer primeiramente que estamos tratando desse ângulo A aqui. Como que vai chamar nosso cateto? Primeiramente, devemos olhar o lado oposto ao ângulo que eu estou tratando. Então, o lado oposto é esse. Então, como vai chamar esse cateto? Cateto oposto. E o cateto restante aqui é o cateto adjacente. Beleza? Então, primeiro passo, identificar a hipotenusa. Depois, identificar o cateto oposto, que está oposto ao ângulo que eu quero analisar. Por exemplo, aqui o A. E o que sobrou é o adjacente. E se eu estiver falando do ângulo B ali em cima? Qual que vai ser o oposto? O que está do lado oposto, ou seja, esse aqui. Vai ser nosso cateto oposto. E agora esse é o adjacente. Então, vocês observaram que a hipotenusa nunca muda, porque o 90 graus aqui vai ser sempre o que está na frente. Já os catetos, depende do ângulo que eu estiver querendo analisar, que eu for usar no meu exercício. Cada hora, uma hora ele pode ser oposto, outra hora ele pode ser cateto adjacente. Bom, agora vamos para as relações trigonométricas que existem aí, que nós vamos tratar no nosso triângulo retângulo. A primeira delas é o seno. O seno de alfa, eu pus aqui, esse alfa é o nosso ângulo, que podia ser o A, o B, ou o ângulo qualquer que a gente estiver usando, 30 graus, 60, e assim vai. Primeiro é o seno, depois temos o cosseno e a tangente. E o que compõe o seno? Nada mais é que a medida do nosso cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Por isso que é muito importante a gente identificar de forma correta lá o nosso cateto oposto e o que é cateto adjacente. Então depende diretamente do ângulo que eu estou tratando. E aqui eu só pus uma abreviaçãozinha aqui. Bom, e o que é o cosseno? Nada mais é que o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E também aqui uma abreviação. E por fim a tangente, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então eu pus essas abreviações aqui que fica mais fácil da gente guardar. Tangente é o coca, cosseno é o K sobre IP e o seno có sobre IP. Beleza. Bom, sabendo isso, temos alguns ângulos que chamamos de ângulos notáveis. Como eu falei anteriormente, ali é o seno, cosseno de um ângulo alfa, que é um ângulo qualquer. Mas tem três ângulos que são considerados os ângulos notáveis, que é aqueles que a gente tem que guardar. Quanto que vale o seno, cosseno e a tangente desses ângulos. Que está aí na tela para vocês, que são eles o 30, 45 e 60 graus. E aqui está o seno, cosseno e tangente, ou seja, o seno
de 30 vale meio. Tangente de 60 vale raiz de 3. Por que são chamados de ângulos notáveis? Porque sempre que o exercício der um triângulo para a gente lá que tem 30, 45 ou 60 graus, ele não vai falar para a gente quanto vale o seno, o cosseno e a tangente. Pode ser que vale, mas é muito difícil disso acontecer. Então ele considera que a gente já sabe esses valores. Então a gente tem que montar essa tabelinha para chegar no valor que a gente precisa. Então sempre antes de começar a prova, o que quer que seja o exercício que a gente for fazer, devemos montar essa tabelinha para depois é só consultar. E tem um jeito que eu faço para montar que facilita um pouco, que é dessa forma. Ó. Montamos ali primeiramente, escrevemos os ângulos, né, que sabemos que é 30, 45, 60, e seno, cosseno e tangente, dessa forma. Depois preenchemos a primeira linha aqui com 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então tem que pôr sempre nessa ordem aqui, ó, 30, 45, 60. Senão vamos montar errado. E tem que ser seno, cosseno e tangente para não ficar errado. Colocamos 1, 2, 3 na linha do seno. E agora na linha do cosseno, 3, 2, 1. Até aí muito simples. Depois vamos pegar todos esses números aí, que estão aí, e vamos colocar eles dividido por 2. Colocamos dividido por 2. Depois temos que olhar aqui ó, onde tem o 2 e o 3 em cima, ó, 2, 3, 3, 2, e colocar a raiz quadrada nele. Então já montamos o seno e o cosseno. Aí a tangente que não tem muito um esqueminha assim, que a tangente ela é um pouquinho diferente, é só guardar ó, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Mas facilita bem aqui para a gente montar a nossa tabelinha. Bom, sabemos isso aí agora, as relações trigonométricas, os ângulos notáveis. Vamos fazer um exemplo. Exercício 1 aqui. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1000 metros, qual a altura atingida pelo avião? Então, nós temos que montar o que está acontecendo aqui no nosso enunciado. O que ele fala? O avião decola percorrendo trajetória retilínea, ó, formando com o solo 30 graus. Então aqui vai estar o solo e ele vai formar 30 graus com o solo. Porque ele fala que sobrevoa uma região plana, que é essa região aqui. Ó, e aqui formou 30 graus. Depois de percorrer 1000 metros, qual será a altura? Então quer saber quanto que ele subiu. Quer saber aqui. Então como ficou nosso esqueminha aí? Dessa forma. Então temos o 30 graus aqui com o solo, aqui está o solo. Ele quer saber a altura que está aqui, então formou o quê? O nosso triângulo retângulo com um ângulo de 30 graus. Então podemos aplicar lá nossas relações trigonométricas e temos aqui um ângulo notável, que é o 30 graus. Está vendo? O exercício não falou nada. Um exercício de vestibular federal do Piauí. Ele não falou nada dos 30 graus porque considera que a gente já sabe, porque é um ângulo notável. E ficou dessa forma, então, percorreu 1000 metros, aqui ó, percorreu 1000 metros após sua decolagem, e ele quer saber a altura, que é o h. Então, o que é a primeira coisa a se fazer? Identificar onde é a hipotenusa e onde estão os catetos. Está na frente do 90 graus, aqui ó, então o 1000 metros aqui é a hipotenusa. Qual o ângulo que a gente tem? O 30 graus, então nós vamos usar ele para resolver o exercício. O que está oposto a ele? O H. Então, o H é o cateto oposto. H é o cateto oposto. E o que sobrou é o cateto adjacente, mas que para a gente aqui não vai ser muito interessante porque não temos nenhuma informação dele. E o que a gente tem que usar? Seno, cosseno ou tangente? Ó, nós temos que usar aqui o cateto oposto, por quê? Porque aqui está o que a gente quer saber, que é o H. Se eu usar o cateto adjacente, eu não tenho informação nenhuma daqui, então não vai me ajudar na resolução. Então, eu tenho que usar a hipotenusa, que eu sei os 1000 metros aqui. Então, eu tenho que usar o cateto oposto e a hipotenusa. E qual a relação trigonométrica que nos fala sobre o cateto oposto e hipotenusa? O seno. E seno de quanto? Lá a gente colocava alfa, que era um ângulo genérico, mas agora não, 30 graus. Por quê? Temos 30 graus. Seno de 30 igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é o nosso H e a hipotenusa é o nosso 1000. Agora temos que saber quanto vale seno de 30. E como vamos saber? Com a nossa tabelinha. Montamos nossa tabelinha lá no canto. Seno de 30 vale meio.
Então, no lugar de seno de 30, vou escrever meio. E o h sobre 1000 continua. Aqui ficou simples, só multiplicar cruzado. Vamos chegar em 2h igual a 1000. E passo 2 dividindo. Vamos chegar em 1000 dividido por 2 igual a 500 metros. Então é isso aí, galera. Essa foi nossa aula de hoje. Deixa aí nos comentários suas dúvidas. O que precisar aí é só entrar em contato comigo pelo meu Instagram ou pelo meu e-mail que está aí na tela também para vocês, professoreduzerribeiro@gmail.com. Quem quiser fazer aulas aí diretamente comigo, aulas online ou presenciais aqui na cidade, é só entrar em contato. Então, obrigado por assistirem mais esse vídeo. Em breve, vídeos novos, toda semana 2 vídeos, terça e sexta. Tem vídeo novo aqui no canal, então se inscrevam para não perder nada. Até a próxima. Valeu!